professor diz, mas isso está incluso na grade. Mas a gente trabalha o 13 de maio. Trabalha o 20 de novembro. Não é isso que a lei fala. A lei fala que tem que ter uma matéria específica que trabalhe a cultura afro-brasileira e indígena. Ontem o professor João e o Antônio falavam aqui dos nossos heróis negros. A história por si só, quando ela não aniquila os nossos heróis negros, ela tem um fundamento de branquilizar. O caso da Chiquinha Gonzaga, aposto que muitos não sabiam a história dos Rebouças. Nós temos no Rio Grande do Sul vários heróis negros. Eu sou natural de Encruzilhada do Sul, terra talvez um dos mais famosos dela, que é João Cândido Felisberto. Porque assim como o Zumbi deu o primeiro passo para a libertação dos negros, João Cândido acabou com a chibata. E por incrível que pareça, na nossa cidade, não há nada muito aquém de que um busto de João Cândido na entrada da cidade. Não se trabalha isso, não se vê isso. A questão das bonecas, como a professora há pouco mostrou aqui, tu já incita, e isso vem da natureza, e esse é um trabalho que eles fazem muito bem há 500 anos, que é o quê? É associar a cor negra ao pejorativo. E pergunto a vocês, por que a caixa preta do avião é chamada de preto se é uma coisa laranja? Por que quando a professora vai ao quadro, que é um quadro verde, o quadro é negro? Por que quando tu deve, tu vai para a lista negra? E isso é natural, de associar o negro a coisa ruim. Ontem o professor falou uma coisa muito legal que eu vou levar para mim. Preto quer dizer cor. Negro quer dizer cultura. Mas isso tem que vir de nós, de dentro para fora. É nós que temos que ser disseminadores. Pernambuco falou da questão do Zumbi, que quando cortaram a cabeça dele, ele virou uma quimera, porque cada um se transformou em 10. E é isso que nós temos que ser, multiplicadores da ideia. E através dessa lei. Essa lei é a grande mudança. E não só no ensino fundamental, como o senhor de Santa Maria falou, dentro das universidades. Porque lá sairão os grandes formadores de opinião. Lá sairão os grandes formadores de opinião. Por favor. Para quem não conhece o disposto na Lei 10.639, está no quadro para que possam ver, ela é muito clara, em 2 artigos. E é impressionante a dificuldade que temos em termos de direito das coisas ocorrerem quando elas tendem a demonstrar algo a nosso favor. Eu costumo dizer que toda vez que a lei ela incide sobre o negro de uma forma benéfica, é um parto induzido. Tudo é demorado, tudo não pode, porque a dificuldade é grande de conseguir, em termos de conseguirmos chegar até lá. Por favor. A lei também, o Estatuto da Igualdade Racial, no artigo 40, eu faço parte, junto com a Tati e outros pessoais, da Comissão da Igualdade que investiga os crimes ocorridos durante a escravidão. E o artigo 40 do Estatuto da Igualdade Racial, ele é muito claro, a promover a programas e ações de financiar projetos de iniciativa pertinentes à igualdade racial no mercado de trabalho. No final do ano passado, a comissão foi visitar, antes de ser comissão, era a Rede Afro, o representante do BNDES para saber quais ações que o BNDES estava fazendo para fazer cumprir o artigo. E a resposta dele, para nossa grande tristeza, é que o BNDES ele não tem a cor raça como um dos qualitativos para poder escolher os povos. Mas como? Se o Estatuto da Igualdade Racial fala isso. Mais à frente eu vou dar uma mostrada para vocês dos números que demonstram o porquê que nós temos tanta dificuldade que nossas leis tenham aplicabilidade, que nossas leis tenham funcionabilidade, que as coisas consigam ocorrer ao natural. Esses dados, eles têm a ver com o Laeser, que é um dos melhores centros de pesquisa que eu particularmente acho, e atualizado sobre os dados da questão do negro, da questão do índio. Então ele mostra ali, dão conta, o Laeser, que 70% das pessoas que respondem por crimes raciais, eles são absolvidos. E vocês sabem por que isso? Alguém aqui já viu alguém ser condenado por racismo no Brasil? Racismo não existe. Até porque o que ocorre é a desmistificação para se transformar em injúria racial. Mas mesmo que fosse racismo, a pena por crime de racismo, 3 anos. A pena por injúria racial, 3 anos. Isso quer dizer o quê? O Ministério Público, por lei, ele é obrigado a oferecer uma coisa chamada suspensão condicional do processo.
Ou seja, o processo não vai à frente. Se a pessoa foi lá, aceitou, eu vou pagar cestas básicas, eu vou pagar isso, morreu ali. Morreu. Mas quem pode fazer a grande mudança disso? É o legislador. E aí eu pergunto para vocês, onde está o legislador que nos representa? Ontem foi tocado muito nesse assunto. Nós acabamos não elegendo aquele que trabalha por nós. E não estou fazendo campanha política para A, B ou C. Não, eu estou falando de representatividade. Hoje, quem faz as leis? É o legislador. Quantos nos representam? Ah, tudo bem. Mas o executivo? Quem executa? O executivo. Quantos nos representam? Quem fiscaliza? É o judiciário. Quantos nos representam? Enquanto não houver essa mudança social, essa mudança do nosso pensamento, nós vamos continuar convivendo com as migalhas. E toda vez que houver uma lei, toda vez que houver alguma coisa, será um parto induzido. A grande mudança, volto a dizer, nós somos os responsáveis por essa mudança. Nós temos que começar por nós mesmos. E independente de A, B, ser partido de direita, esquerda, não, a mudança ela tem que ser pelo coletivo, pela causa negra. Enquanto o individual sobrepor o coletivo, nós vamos continuar assim. Por quê? Porque eu entro em tal partido A ou B ou C, eu tenho meu cargo, tá bom para mim, eu estou sustentando a minha família, e o coletivo acaba se esquecendo. Então, a partir do momento que nós consigamos ter essa mudança cultural, e é isso que nós precisamos ter, porque todo mundo fala que as cotas, porque o coitadinho está entrando pelas cotas, ele não tem capacidade. Mas as pessoas esquecem que lá atrás, a lei do boi gordo, quantos veterinários que tem aí, quantos filhos de senhores fizeram a faculdade ganhando do seu pai um boi gordo por ano para manter seu filho na faculdade? Isso não é cota. Agora, porque nós temos cotas sociais, nós somos os precoitados que não temos condições, que nós não temos intelecto para estar lá. Temos intelecto sim, e a grande mudança virá em 20 anos. As causas das minorias. Nós não somos minorias, nós somos maioria. Nós somos 51% da população brasileira. Mas a grande diferença se vê quando no estado da Bahia, que mais de 70% da população se autodeclara negra, nós temos 4% de negros fazendo ensino superior. Nós vemos a grande mudança quando no estado do Rio Grande do Sul nós temos apenas 10% de negros cursando ensino superior. Por quê? Porque a questão, porque eu não vou entrar pelas cotas, não, vão dizer que eu não tenho condições. Tem que entrar sim, se não estamos dando oportunidade, sim, e tem que ser multiplicador, porque um formado, ele salva no mínimo 3 gerações, e a mudança de consentimento, é a mudança de pensamento, é só assim que nós conseguimos quebrar o sistema, é entrando onde eles não nos deixam entrar, e entrando da forma que eles nos deixam entrar. Eu trago alguns dados para que vocês tenham noção da disparidade que é. Das 6 maiores capitais do país, um homem branco, formado, ensino superior e com emprego tal, ele ganha, por exemplo, em Porto Alegre, um salário de R$ 2.251. Uma mulher com a mesma formação, branca, mesmo estudo, olha o salário dela. Agora vamos para os negros. Quanto ganha um homem negro com a mesma capacitação, mesma idade, mesma profissão? E olhem a mulher negra. Não existe racismo? Pode ir para cá nessa tela. Os índices de desemprego dessas mesmas capitais, esses dados eles são atualizados em torno de cada 90 dias pelo Laeser. Então eles são muito bem atuais para quem gosta de pesquisar, de ter as noções. Eu gosto muito de trabalhar com números, porque o número ele te dá a real de tudo. Uma coisa é tu falares, outra coisa é tu mostrar, a demonstração. Então vocês veem o índice de desemprego entre homens brancos e homens negros, mulheres brancas, mulheres negras, e pior, homens brancos com as mulheres negras. E aqui é o melhor momento de mostrar que existe racismo, sim. E esse é o pior racismo que tem, que não é aqueles que eles não dizem, como todo, o racismo é quando não deixam tu entrar em tal lugar porque tu é negro. Isso é racismo. E essa é a pior forma de segregação que existe, é não te dar oportunidade. E quando te dá a oportunidade, tem que trabalhar o dobro, fazer o dobro para ganhar metade. Isso é racismo.
Houve uma pesquisa do Poder Judiciário que pesquisou os magistrados em todo o Brasil. De um total de 16.812, os 15 mil responderam. Desses 15 mil, apenas 1% se declararam negros. 1% se declararam negros. Volto a perguntar para vocês. Quem vai fiscalizar se o Executivo está fazendo o que o Legislativo mandou? Nós temos representatividade? E quantos desse 1% se acham realmente negros? Volto a falar, eu bato muito nessa tecla. As cotas estão aí, nós temos que aproveitar e nós temos que entrar nos espaços que nos dão e trabalhar como cupins. Hoje é 1, amanhã é 3, depois de amanhã são 10. E assim virá a grande mudança. As cotas que hoje tem, elas mostrarão a nós, daqui a 1 ou 2 décadas, a grande diferença que nós vamos fazer nesse país. Em termos de gráfico, para que vocês tenham uma noção de percentual no Brasil, de quantos por cento de brancos ocupam os cargos de magistratura. A parte mais escura são os negros e os índios. Os coitados dos indígenas, assim como o colonizador veio e aniquilou, eles continuam aniquilados socialmente. Eles continuam não existindo socialmente, de toda que forma de segregação que pode existir. Esses dados, eles trazem algumas concepções que muitas vezes nos passam em branco, sem ter a concepção. Mas para estudar para juiz, tu tem que fazer uma faculdade de Direito, aí depois tu tem que fazer... Recentemente, o nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Pleno, aprovou a lei de cotas. Então, os próximos concursos para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, todos eles, porque o CNJ fez isso e aí houve uma adequação do Rio Grande do Sul, vai haver cotas. Nós vamos mudar, e a grande mudança, o dia que nós estiver aqui nessa casa, que é a casa do povo, quem nos represente. Nós vamos mudar o dia que ali do outro lado da rua nós tiver quem nos represente, e principalmente quem cuida da aplicabilidade dessas leis nos representa. Enquanto isso, né, Antônio, nós vamos continuar tendo que meter o pé na porta. Metendo o pé na porta. Então, as estatísticas, né, elas revelam os candidatos do país. Esses são os dados do TSE da última eleição, tá? Houve 25.366 inscritos na última eleição em todo o país. 55,03 eram brancos. E aí tu vai ver as estatísticas ainda revelam os candidatos pelas raças, pelas cores e as formas como elas se representam a nível. E aí nós vemos a nossa representatividade, o quão ela inexiste, o quão ela é falha, o quão ela é segregada. Peguei os números, né, dos deputados, que são quem fazem as leis, deputado estadual, federal, senador, governador. Todos eles, a quantidade por cor e raça. Volto a dizer, olha, se hoje nós representamos mais que a maioria da população nacional, nós temos que ter uma representatividade, pelo menos pessoas concorrendo, que seja paritária. Hoje não há essa paridade, hoje não há isso. E enquanto, não, porque o fulano eu não gosto dele, porque ele é do movimento negro, não sei o que lá do pessoal. O fulano é do movimento negro do PT, eu não gosto dele. O outro. A gente tem que parar com isso, gente. Nós temos que pensar coletivamente, como hoje nós estamos reunidos aqui. Vai haver divergências? Vai. Eu não gosto da camisa do Antônio porque é azul, eu sou colorado, ele é gremista. Mas o coletivo ele tem que sobrepor, a causa é una. Nós lutamos pela mesma bandeira, nós lutamos pelo mesmo, nós andamos pelo mesmo caminho. Nós podemos, como tem esse dia eu vi um dizendo muito bonito que dizia o seguinte: nós chegamos da África em vários navios diferentes, mas aqui nós andamos no mesmo barco. Aqui nós estamos no mesmo caminho, as pedras são as mesmas, as dificuldades são as mesmas. Até porque a primeira coisa que eles te olham é a tua cor, para depois saber a tua capacidade, para saber se tu vai... Não. A mudança é através disso. 5 minutos. Obrigado. Eu trouxe os números do Rio Grande do Sul.
nosso estado. 7 candidatos a governador, 7 candidatos a vice-governador, 7 candidatos a senador. Nenhum negro. Nenhum negro. Deputados estaduais. Olhem os números. Apenas um se elegeu pardo, que se autodeclara pardo, e se elegeu pelo futebol, para quem não conhece, é o Jardel. Nenhum dos deputados da casa se autodeclarou negro. Nenhum. Pode haver a concepção pela causa, mas não, tu só vai ter a verdadeira luta para aquilo quando tu sentir aqui dentro, quando tu saber o que é chegar no mercado e não deixar de ser atendido, quando tu passar na rua e o brigadiano te meter a arma na cara porque tu é negro. Uma coisa é eu levantar a bandeira da causa, outra coisa é eu sentir aquilo. Isso faz a grande diferença. O racismo institucional, ele é o pior de todos. E enquanto não houver a nossa mudança, e eu trabalho um trabalho de formiga, é um trabalho que nós temos que trabalhar. O cupim, ele tem que ir comendo a madeira. E a forma, eu volto a dizer, o que salva as vidas, e aí eu concordo com o Serginho, concordo com todos vocês, é isso. Conhecimento é uma coisa que ninguém nos tira. O estudo, o conhecimento, o aprendizado é o que nós podemos passar para os nossos filhos, que passarão para os nossos netos. E aí sim, aquela estrada, Serginho, que tu falou que foi aberta a picão, aquela estrada que hoje está emburacada, que nós estamos tentando asfaltar, para os nossos filhos e netos poderem entrar, é isso aqui que vai mudar essa história. Obrigado. Obrigado, Domingos. Agora vou passar. Celso, o Domingos adiantou praticamente 90%.